Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica diária aqui na cidade de Anápolis. Seguindo, com o nosso projeto desse mês de março, trazendo a pauta feminina, ressaltando as questões para nós mulheres. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber Rose Guimarães, que é Superintendente Estadual da Igualdade Racial e também presidente do Conselho Estadual da Mulher, o CONEM. Rose, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui nos microfones do Anápolis em Pauta. Muito obrigada, Blenda, pelo convite. Obrigada a todos aí que estão prestigiando essa excelente comunicação integrada aqui de Anápolis. Espero aí bater um papo com vocês nessa manhã bacana aqui. Para a gente falar sobre mulheres, né, Falar Rose? sobre mulheres. Nada de nós sem nós, né? Exatamente. Olha, e você que está aí do outro lado assistindo, você pode também participar com a gente, mandando sua mensagem aí na nossa live, ou também mandando também através do nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho ele vai aparecer aí no vídeo para você, que é o 62 99904 9740. Vou repetir, 62 99904 9740, que é uma forma de você, além de participar dos programas, sugerir pautas para a gente e é uma forma de ter você aqui conosco também, aqui na nossa mesa, tá bom? Rose, conta um pouquinho para a gente quem é a Rose Guimarães, como que começou essa atuação com as mulheres. Eita, uma história que vem de longe, hein? Bom, eu sou de Planaltina, né? Um município goiano, localizado ali no entorno de Brasília. Inclusive, hoje está fazendo 135 anos, minha cidade querida. Sou formada, fiz magistério, formei em pedagogia logo mais. E ali por volta de 2018, 2000, ano 2000, ai gente, perdão. No ano 2000, eu tinha acabado de completar 18 anos e eu sofri naquele ano uma tentativa de feminicídio. Naquele momento, a gente ainda não usava esse nome, feminicídio, né? Foi tratado como tentativa de homicídio normal, era um crime comum. Era uma situação em que a pessoa ela queria insistentemente ter um relacionamento sério comigo, onde eu não tinha interesse naquela relação, e constantemente eu dizia não, a paz que ele também insistia, eu dizia não, não, não. E aí, véspera da minha formatura ali do ensino médio, estava fazendo técnico e magistério, ele me achou, né? Cidade do interior, todo mundo sabe onde é que tá todo mundo. E aí ele me localizou e com o intuito, com o pretexto de falar para a gente ter uma última conversa, eu aceitei conversar com ele e nesse momento ele me alvejou com 2 tiros, né? Que um deles me acertou no rosto. O outro pegou de raspão aqui, ao passo que eu tentei me defender disso, que eu estava sentado no sofá, fui na minha defesa ali, espontânea, graças a Deus não foi fatal, mas ele me acertou, né, nessa questão. Aí ele foi preso em flagrante, mas era réu primário, não tinha agravante, não tinha as qualificadoras que existem hoje. Então ele saiu, respondeu o processo em liberdade e eu fiquei com as sequelas físicas e também psicológicas, né? Porque era uma pessoa, assim, tinha uma família bacana, e as pessoas, poxa, mas por que você não deu uma chance? Aquele papo de meio que É da mulher. a culpa é da mulher. E eu fazendo essa autodefesa, ainda sem ter qualquer tipo de conhecimento, assim, sobre aquilo que tinha acontecido comigo, do jeito que a gente quer debatido hoje, a questão da violência contra a mulher, eu fui fazendo a minha defesa, né? Poxa, mas por que que eu tinha que falar assim? Mas eu não gostava dele. Por que que eu tinha que entrar num relacionamento que eu não tinha interesse só para agradar? Então nisso eu fui começando a fazer essa defesa e outras pessoas foram se identificando comigo. E quando eu vi, eu já estava dentro dessa pauta com essa causa, sem nunca ficar também levantando a questão, a minha questão pessoal, né? Mas foi nesse contexto que veio, né? E aí desdobrou que mais à frente nós tivemos, né, a lei da Maria da Penha instituída, sancionada, logo à frente a lei do feminicídio, e aí eu fundei um partido em Goiás,
Aí eu fui entrando dentro dessa. Quando eu vi, eu estava dentro Da política pública, da né? política pública, né? Fundei um partido com o nome Partido da Mulher Brasileira, né? Fiquei presidente estadual dele. Conheci o governador Ronaldo Caiado em 2018 e ele me chamou, me convidou para atuar na pauta da mulher, né? Então, quando ele assume o governo em 2019, ele me faz o convite e eu assumo a superintendência, que na época era a Superintendência da Mulher e Igualdade Racial. Aí, em 2023, houve o desmembramento das pautas, eu segui na igualdade racial, pelo trabalho também que a gente já tinha feito, e ganhei a eleição no Conselho Estadual da Mulher na mesa para assumir a mesa diretora. E aí, daí, sempre aí na pauta da mulher. Tenta sair um pouquinho, mas acaba que a energia. Eu falo assim: o universo parece que me quer na pauta da mulher, que sempre me traz de volta para essa ação que é nossa, né? É sobre nós, é sobre vidas, né? O que acontece aí com mais de 8 milhões de brasileiras todo dia. E é interessante a gente observar que quando a gente toma as pautas para a gente, de uma maneira direta ou de forma indireta, é porque a gente vivenciou aquele tipo de experiência, né? É justamente a justificativa mesmo. Você vivenciou, tem a experiência, então tem aquele olhar, né? E sabe conversar com essas mulheres, porque cada caso é um caso, mas todas nós acabamos sendo vítimas dessa crescente violência, né, Rose? Seja ela doméstica e familiar, seja ela violência de gênero, seja o assédio moral no local de trabalho, na rua, enfim, as mulheres não estão livres da violência. E não sou eu, Rose Guimarães, que estou falando. São os relatórios nacionais e internacionais, são os dados, né, estatísticos que falam que as mulheres não estão seguras. Infelizmente não. Como é que está a presidência do CONEM? Quais têm sido assim os papéis, os objetivos dentro do seu trabalho? Então, o Conselho Estadual da Mulher, que a gente chama de CONEM, né? É um nome que às vezes as pessoas confundem aí. Eu tenho, dentro da minha pauta, dentro do conselho, é fazer com que as pessoas conheçam o trabalho e as conselheiras. Nós somos 38 conselheiras. É um conselho paritário, onde metade é governamental, metade é eleito dentro da sociedade civil. O mandato é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, esse ano, no mês de novembro, nós estaremos organizando aí a eleição da composição para o próximo biênio, 2027-2029. É um conselho que já existe há 26 anos, foi instituído em 99, 26 de abril de 99. Foi um conselho que vem desse movimento de mulheres, né, dessa organização de movimentos de mulheres no Brasil, onde a gente tem a primeira delegacia especializada instituída em 83, em São Paulo, depois vem em Goiás, e aí vai se distribuindo no restante do país. Mas quando institui em Goiás, você começa a ter a necessidade de criar organismos e instituições para tratar de política pública voltada ao recorte de gênero. E aí o CONEM vem com esse grupo de mulheres ativistas e consegue ser criado por meio de um decreto-lei. E aí ele começa a se expandir. Hoje a gente organizou o Conselho Estadual da Mulher em 2 câmaras especializadas, uma que analisa as leis e a outra analisa as políticas públicas de forma geral para as mulheres, né? Assim, a gente fala da violência contra a mulher como um carro-chefe, que é aquilo que nos mata, né, que nos tira a vida, mas a política para as mulheres envolve também uma diversidade de projetos e programas. E hoje a Alego, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, submete a apreciação do Conselho Estadual às leis que vão ali ter alguma inferência no dia a dia da mulher. Então, essas leis que lá são aprovadas são encaminhadas para nós, por meio dessa Câmara Especializada de Leis e Normas, onde a gente emite o parecer e envia para o governador para ele sancionar ou vetar. A gente sempre sugere ou veto completo, ou veto parcial, ou sanção completa, ou sanção parcial. E temos aí avançado e tido participações especiais, e o governador tem escutado as manifestações do CONEM e se posicionado conforme. Então, para a gente, estamos aí dialogando com o poder público, mas também ouvindo aquilo que a sociedade civil tem de demanda. Eu te conheci num seminário
que foi realizado aqui em Anápolis, né, do Conselho da Mulher aqui, e você veio, e achei interessante, mesmo fazendo parte do, né, do cargo dentro da administração estadual, a sua atuação demonstrou, assim, um pouco de independência, né, tendo aquele olhar independente do meu, mas eu estou aqui na defesa da mulher, justamente honrando o papel do CONEM, né, do Conselho, né? Isso, porque, como eu falei, é paritário, né? É composto por órgãos governamentais e da sociedade civil. E na hora da composição da mesa diretora, acredito que por eu ter tido a atuação na Superintendência da Mulher, as pessoas viram que a gente consegue fazer isso, né? E unir a política pública com a real demanda e não fazer fake news. Mas isso também se dá pelo posicionamento do próprio governador, né? Da primeira-dama, Gracinha Caiado, agora esperamos também com o Daniel Vilela. Primeiro dia de governo do Caiado, ele se posicionou e falou: em briga de marido e mulher, o estado de Goiás vai meter a algema, pode fazer o que for preciso. E a partir dali a gente criou a rede estadual de enfrentamento à violência de gênero, a gente criou o primeiro plano estadual no enfrentamento à violência doméstica. O estado trabalhava as políticas públicas para a mulher em datas comemorativas, mês de março, agosto lilás, outubro rosa e novembro, 21 dias de ativismo. Pronto, acabou. Não tinham ações específicas e mensais. A vida da mulher acontece todo dia. Então a gente não Exatamente. pode tratar de um calendário temático. A gente tem que trabalhar com ações diárias. E o primeiro plano estadual, ele trouxe isso ao ponto que todas as secretarias, a partir de um posicionamento da liderança, né, do chefe de Estado, todas as secretarias se envolveram em criar ações voltadas à mulher. E hoje a gente tem um lastro, né? Tem um menu de ações voltadas às mulheres incríveis. Um deles, muito forte, coordenado pela dona Gracinha Caiada, é o Mães de Goiás, né? Mas tem o pacote do Goiás Social, que tem inúmeros serviços. Mães de Goiás, Goiás por Ela, Aluguel Social, Aprendiz do Futuro, tudo com recorte ou priorizando mulher em situação de violência em alguns casos específicos, né? Olha, para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Você está acompanhando o Anápolis em Pauta e hoje a gente está recebendo aqui a Rose Guimarães, que é superintendente estadual da Igualdade Racial, mas também é presidente estadual do Conselho da Mulher, o CONEM. Rose, qual tem sido assim o maior desafio à frente dessa defesa da pauta das mulheres? Seu maior desafio? Ó, a gente percebe assim alguns pilares, Sei. né? Então, dentro do âmbito das leis, né, que é o que a gente mais vê assim, a gente precisa de leis. A gente já tem a Lei Maria da Penha, 11.340, que é a lei considerada uma das 3 maiores leis do mundo, né? E aqui no Brasil ela é completa, ela prevê o combate, a prevenção, ela prevê o monitoramento dessas ações e ela prevê também a integração dos órgãos. Então, eu vejo que a gente precisa. O desafio é implementar as leis que existem na sua totalidade. É também romper com a cultura que a gente fala. Eu vou falar uma palavrinha aqui que parece que a gente está falando um palavrão, né? Que as pessoas se ofendem com essa palavra, mas é o machismo institucional, o machismo estrutural. E quando eu falo a palavra machismo, não é querendo colocar aqui rivalidade entre homens e mulheres. Eu estou falando sobre um sistema de uma sociedade que foi construída em cima da revitimização das mulheres, né? Então a gente precisa romper com isso. Como, Rose? Desnaturalizando a violência contra a mulher. A gente acha normal. Ah, não, é briga de marido e mulher. Tem ditado popular em briga de marido e mulher, não meta a colher. Então a gente está fazendo o que quando a gente fala isso? A gente está naturalizando. Ah, não, pode bater, é sua mulher. Mas quando a gente olha para a história, a gente vê que as mulheres eram posse, eram propriedades do homem. Então, romper com esse sentimento de posse é o que a gente chama do machismo estrutural. Não é entre homens e mulheres. A gente não está promovendo uma briga de sexos, De de gênero, né? gênero. A gente quer realmente que as pessoas se conscientizem de que não é não, né? De quando um relacionamento não vai bem por ambos os lados ou motivos, que
haja um rompimento desse relacionamento de forma saudável e não que se culmine sempre em um feminicídio, que é o que a gente tem visto crescer. Então, eu penso que o desafio é implementação das leis, romper com esse machismo estrutural e fazer com que as políticas públicas cheguem àquelas mulheres lá da ponta. Você acha que a gente tem tido avanços nessa luta? Apesar de ver cada dia mais, né, todo dia no noticiário, violência, feminicídio crescendo? Eu percebo que esse aumento da denúncia, essa voz que as mulheres estão tendo, o encorajamento que está acontecendo entre as mulheres de procurar os canais de denúncia, procurar as instituições de segurança, já é um avanço. Porque a violência sempre aconteceu, ela apenas estava silenciada e acontecendo dentro de quatro paredes. Então, hoje, quando a gente fala sobre isso, a gente está rompendo um silêncio que há muito tempo existia. Então, eu percebo que, ao passo que as mulheres denunciam, é porque, primeiro, existem os canais de denúncia. Depois de termos os canais de denúncia, nós temos canais de denúncias especializados. Porque a gente pensa assim, onde não tem uma delegacia especializada, mas tem uma delegacia de polícia civil, que está preparada para receber os casos. Mas aí também foram criando as delegacias especializadas no atendimento à mulher. Então, hoje a gente tem Batalhão Maria da Penha, que é um recorte dentro da própria Polícia Militar, um serviço especializado para acompanhar essas vítimas com medidas protetivas. Quando você vai no Ministério Público, lá tem um núcleo de gênero. Quando você vai na Defensoria Pública, lá também tem um núcleo de defesa às mulheres. No Tribunal de Justiça temos a Coordenadorias da Mulher, os juizados especializados de acompanhamento a essas vítimas também. Quando você parte para um município, que tem ali o CREAS, que tem o CAPS, que tem um Conselho Municipal de Direito das Mulheres, que tem uma Secretaria Municipal ou qualquer organismo de política para a mulher, você percebe que há um cuidado especial ao tratar sobre questão de gênero, né? Então eu percebo que isso são avanços que a gente tem que reconhecer. E o aumento da denúncia para nós é visto como um avanço. O que a gente trata nessa questão do combate à violência doméstica e familiar é o número de feminicídio. Esse é o número que a gente precisa vencer. É o número de feminicídio, porque ali chegou o estágio final e a culminância do ciclo da violência, e que é irreversível porque vai gerar ali uma perda irreparável. A gente falando desses casos de violência, demonstra que, infelizmente, ainda existe uma desigualdade crescente, né, entre homens e mulheres. E em Goiás, nós não somos uma bolha, né? Não. Infelizmente, ainda existe muito também, né, Rose? Em 2019, é porque eu gosto de falar as coisas assim com os dados, né? Então, Sim. assim, existe um observatório nacional que é acompanhado pelo IPEA, né, o Instituto de Pesquisas, que lança todo ano o Anuário da Segurança Pública, né, que é pelo Fórum Nacional de Segurança Pública. Em 2019, o estado de Goiás era o primeiro no ranking nacional, porque existe um ranqueamento entre os estados da federação. Ele era o número 1 em feminicídio de mulheres negras e terceiro no feminicídio de mulheres de forma geral. Ao passo que a gente vê aí o posicionamento de governo, institucionalização de políticas públicas, programas sociais voltados a essas mulheres e uma rede de proteção articulada, falando a mesma língua e buscando a participação e integração dos municípios, ainda lembrando que tivemos uma pandemia, né, em 2020, praticamente ali 20 e 21. Mas já o anuário de 2021, quando traz os dados de 2020 e 19 e 20, o estado de Goiás já sobe para a 7ª posição. Em 2022 sobe para a 10ª, 2023 para a 14º, e aí a gente mantém 14º em 2024, e agora em 2025, o anuário desse ano traz os dados do ano passado, nós estamos em 9º lugar devido a esse boom, essa crescente nacional do feminicídio. Então, quando a gente analisa assim, os números, a gente vê que a gente teve a gente subiu no ranking, né? Agora, a percepção interna é que realmente os casos de feminicídio, os nossos números internos, eles vêm subindo, eles vêm crescendo.
A tipificação do crime de feminicídio também é recente, é de 2015. E se a gente pegar, assim, que é o próprio conceito do feminicídio, ainda as pessoas ainda não conseguem conceituar, acha que é qualquer crime cometido contra a mulher, então até ser tratado esse dado, é, o, o, o transitado e julgado, né, para realmente tipificar e falar é o feminicídio, demonstra isso, né, que Goiás, ele também cresce nos números de feminicídio. E o governo já falou isso, é o único dado ainda que ele ainda não consegue diminuir. Motivo que acontece aonde? Dentro das suas residências. Né? Então, a gente percebe, assim, dos 59 casos de feminicídio que tivemos ano passado, apenas 5 tinham procurado a delegacia, tinham denunciado. Então, as outras 54, né, não tinham ainda feito sequer a primeira denúncia, ou seja, o sistema, a rede, Detectou, não né? detectou, né, porque ela precisa procurar. Por isso que a gente estimula a denúncia. E a gente precisa encorajar essa denúncia, porque a ausência da denúncia está culminando no, Ausência de dados, na né? ausência de dados, e aí você não consegue achar essa mulher na rede, sabe? Então, essa é o nosso fiel da balança, porque ao passo que existem pessoas desacreditando, fazendo um movimento de descredibilizar a medida protetiva, de descredibilizar a denúncia, essas mulheres que não denunciam estão morrendo. A delegada, ela traz o dado de aproximadamente 30 mil boletins de ocorrência em casos de violência de gênero em qualquer situação. Assédio, estupro, violência física, psicológica. Mensal? Não, anual. Tentativa de feminicídio e, enfim, a tipificação dos tipos de violência. 30 mil. 59 vieram foram O acometidas feminicídio. pelo feminicídio. Quer dizer, de 30 mil boletins, 59 culminaram no feminicídio. Das 59, 5 tinham em algum momento procurado a rede. Então, o percentual de desproteção aí é ínfimo, compreende? Se a gente Compreendi. for fazer um percentual aí, dá 0,1%. Ou seja, quando denuncia, há proteção. É por isso que a gente fica na contramão. Ah, mas está crescendo o número de denúncias, será que está crescendo o número de violência? É importante a gente entender que o lado positivo é de que a mulher está conseguindo romper o silêncio, né? Se ela consegue falar, se ela já. E quando ela fala, infelizmente, não é uma violência recente. A gente vai descobrir a fundo que é uma violência que já vem há muito tempo. Então, o trabalho também tem que ser feito para que a mulher possa se reconhecer, se amar e ver que tem saída, né? Que tem luz ali naquele túnel, né, Rose? É um processo, né? Porque a gente chama de ciclo da violência, né? Aí as pessoas, que é essa cultura da naturalização das pessoas acharem assim, ah, ela apanha porque quer, ela não sai desse relacionamento porque quer. Mas existe uma cultura que fala ainda aos nossos ouvidos, silenciosamente ou verbalizadas aí, principalmente nas redes sociais que hoje tem o dom, né, de erguer e de também de constranger, né? Diminuir, Nossa, de né, as diminuir mulheres. essas mulheres. É ao passo que as mulheres solteiras são muito julgadas, né? As mulheres divorciadas ainda são fracassou no lar, né? Quando a gente pega questões que envolvem formação humana, né? Da cultura, da religião de cada território, aí às vezes aquele choque de realidade faz com que essas mulheres permaneçam em relacionamentos abusivos pelo simples status de, de estar casada, né? Não, não posso separar porque senão eu vou ser a única da minha família a ser divorciada. Ah, eu não posso separar porque a orientação que eu tive é que eu tenho que permanecer nesse lar, que eu tenho que, enfim, orar pela minha família, rezar pelo meu lar, enfim, eu não estou aqui nem colocando questões religiosas, mas assim de cultura mesmo, né, que está impressa na nossa sociedade. Então, não é que a violência está aumentando, ela tem voz, né? Ela tem cor, ela tem idade, então a gente consegue enumerar isso, né? Visualizar isso, né? Visualizar isso, porque antes ela acontecia dentro de casa. Quantos de nós não já ouvimos falar assim? Conta a história dos nossos avós, bisavós e fala assim: ah, minha avó foi pega no laço.
E a gente fala disso sorrindo, contando uma piada. Agora, alguém consegue imaginar hoje você sendo pega literalmente, era literalmente mesmo, pega no laço e sendo forçada a casar com uma pessoa que você não conhecia, que você não tinha nenhum sentimento, nenhum afeto, e ali você construir a sua família? Né? Então, assim, olha o que que a gente naturalizou nesse país, né? Difícil, né? Difícil. Rose, por que que a gente precisa ainda melhorar? Porque, claro, né? O trabalho vem crescendo, né? Vai se desenvolvendo, a tendência é essa. Mas sempre a gente precisa dar uma melhorada, né? Em tudo que a gente se propõe, né? O que que você acha que é na rede de proteção dessas mulheres? E aí a gente já pensando para nível de estado, que aí vem, né, desenvolvendo para cada município. O que que a gente pode melhorar para essa rede de proteção para nós, mulheres? Eu falo assim, que aí eu pego sempre a Lei Maria da Penha, né? Que eu sou uma defensora e assim, para mim é a minha cartilha, né? A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, as pessoas conhecem, já ouviram falar, né? E o que que é a Lei Maria da Penha? A pessoa, no senso comum, fala assim, é uma lei que veio para prender homem, punir homens. É uma lei contra os homens, né? Ela prende homem que bate mulher. Não, ela veio para conscientizar a sociedade de que violência contra a mulher não pode existir. Ela veio para conscientizar homens e mulheres que relacionamentos abusivos não são saudáveis e culmina sempre pode culminar em uma morte. Então, existem os sinais e ela definiu quais são os tipos de violência para a gente poder prestar atenção nesses sinais. Então, a gente precisa, como sociedade, nos observar nesse contexto. Porque se a gente fala que a cada 6 minutos uma mulher sofre algum tipo de violência, a cada 6 horas uma mulher é morta no nosso país, então nós, enquanto mulheres, conhecemos mulheres que sofrem com violência. Se eu te perguntasse no seu contexto social, você deve ter ainda uma amiga, alguém na família, alguém no seu ciclo que já te relatou situações de incômodo, Enquadra na né? Que violência, né? enquadra na violência. Agora, se eu perguntar aos homens se eles conhecem algum agressor, eles vão falar não. Faz o Nunca viu, teste. né? É, Faz o teste. Então, como que essa conta não fecha? Então, a é gente verdade. precisa, enquanto sociedade, trazer os homens para essa discussão, porque eles também têm. Eu falo assim, a gente tem dois pesos e duas medidas, né? A gente precisa falar da violência como conscientização às mulheres, mas a gente também precisa conscientizar esses homens, porque essa masculinidade atual está sendo questionada também. E aí eles estão assim, qual a minha referência de masculino? Qual a minha referência? E agora, eles estão pesquisando no Google como ser homem. Eu falo ali a juventude, né? Esses adolescentes que estão sem essa referência da masculinidade. E aí, quando eles jogam lá como ser um bom homem, aparecem os Red Pills, que é esse movimento, o maior movimento misógino contra as mulheres é o Red Pill, que ensina para esses jovens a como eles serem rudes, arrogantes, como eles têm que selecionar as mulheres às quais eles vão se relacionar, vão ter algum tipo de envolvimento. E, a, e agora eu vi uma trend que eu fiquei espantada, que é os meninos jovens. Eu falo de meninos de 20 anos. Como eles estão se tendo liberdade. Assim, como que eles conseguem pôr uma câmera, Chega a ser assustador, né? gravar eles simulando. Quando as mulheres falarem não, eles simulando ali um ato de violência, seja socando, dando uma voadora, enfim, é tóxico só de olhar. Então, como que esses adolescentes, esses Só de jovens, narrar já é ruim, estão, né? estão percebendo o ser homem em relação a uma mulher e principalmente quando essa mulher fala, não, não quero namorar com você. Não, não tenho interesse nesse relacionamento agora, eu quero focar nos meus estudos, né? Então, quando você vê isso, você vê assim, que nós, enquanto pai e mãe, ou familiar, seja qual for a natureza, a constituição desse núcleo familiar, nós precisamos falar sobre isso, falar sobre relacionamento, falar sobre relações de gênero dentro de casa. Porque senão a gente vai ver
Eu tenho um filho de 11 anos e meio, vai fazer 12 agora 12 agora em julho. Então ele tá com quase 12 anos. E ele é um fofo, ele é, né, dócil ali e tudo. Mas quando ele tiver com 18, 19, como é que ele. Entendeu? Então, assim, é uma linha muito rápida e muito tênue que a gente vê o nosso filho que foi educado ali, daqui a pouco tá numa manchete de jornal no estupro coletivo. 18, 19 anos, sabe? Então a gente precisa falar sobre trazer essa conscientização sobre gênero para dentro das nossas casas. Acho que o diálogo, né, qual que é o Rose? papel do homem, qual que é o papel da mulher numa sociedade moderna, falando aí de inteligência artificial, como que a gente utiliza isso para trazer essa conscientização sobre papéis da mulher e papel do homem, e tirar a mulher como esse objeto de posse. Exemplificando a questão do seu filho, e é justamente isso, porque nós mesmos que criamos eles, né? Então, nós mesmos, mulheres, que temos que saber criar para justamente ser um homem futuro da sociedade, né, Rose? E esse é o detalhe que às vezes as mulheres não pensam, né? Mas a gente também não pode pegar essa culpa sozinha, né? Porque, assim, essa divisão de papéis é o que está acontecendo agora. Qual é o papel que cabe à mulher? Educar os filhos. Qual é o papel que cabe ao homem? Ser o provedor do lar. Então, essa divisão de papéis coloca a gente sempre nesse lugar. E quando a gente não tem um ou outro, né, como é que a gente faz? Então, eu penso que o debate, que essa conversa tem que ser com homens e mulheres, porque é um ciclo. Então, a gente acaba reproduzindo. As pessoas que sofreram violência na infância, elas vão reproduzir violências na fase adulta. Então, a gente precisa interromper o ciclo da violência. E não é responsabilidade somente da mãe, é de todo mundo. Né? A gente não pode apontar esse dedo para nós, assim, somente nós, pegar essa culpa. A gente já tem já é intrínseco, já tem essa né? carga, né? Já tem essa carga, mas é da sociedade como uma forma comum. A gente precisa falar, unificar o discurso. Eu gosto até de exemplificar o seguinte, por exemplo, quando a gente vê um menino fazendo xixi na rua, a gente normaliza. Mas quem que foi que determinou ou explicou para ele lá desde criança que ele poderia fazer o xixi na rua? Então. Né? Foi ali a formação de família, ou a mãe, ou o pai, enfim. Ninguém falou que não. Ninguém falou que não. E pra menina, a gente toda a vida falou que não pode. Fecha as pernas, senta, fecha as pernas, cruza as pernas. Então, somos nós mesmos que formamos, né? Que temos que prestar atenção, né, Rose? Em aquilo que a gente está gerando no futuro, dentro né? das casas, você tem filho e filha lá, um menino e uma menina, e aí você coloca a menina para servir o irmão, fazer as coisas que o irmão deveria fazer, não ensina a divisão de tarefas, não ensina o respeito, olha, sabe, a gente precisa falar sobre as coisas. São detalhes, são né? Detalhes. Que fazem a diferença. Detalhes, né? Que fazem a diferença. Então eu vejo assim, estamos aí modernos, né? Nos considerando uma sociedade avançada no desenvolvimento tecnológico, as mulheres saem para trabalhar, as mulheres estudam, as mulheres votam, as mulheres escolhem seus representantes, também se põem no lugar de candidatas. Estamos aqui ocupando esses espaços, né, comunicando com as pessoas lá fora, só que a gente não entende esse processo como foi que aconteceu, a gente invalida os movimentos que aconteceram para que essas conquistas hoje, né? pudessem acontecer e estarmos aqui hoje. E se a gente não reconhece isso, o que nós vamos fazer para deixar o futuro melhor para as nossas sobrinhas, para as nossas afilhadas, para as nossas filhas, enfim, para as meninas que estão aqui agora e que vão crescer? Qual é o futuro que a gente vai deixar para elas se a gente não se reconhecer nesse papel social, né? Eu falo independente de você estar em cargos e funções, mas como sociedade. Onde quer que você esteja, né? Onde quer que você esteja e o que você esteja fazendo. Homens e mulheres, eu quero sempre frisar assim, somos todos corresponsáveis por eu falo até assim, essa epidemia de violência que nós estamos vendo. E a rede social, ela tem o seu papel, muitas vezes eu falei aqui negativamente, mas ela é positiva ao passo que se a gente pesquisar coisas boas, a gente vai ter boas fontes de informação. Por exemplo, hoje nós estamos sendo transmitidos por um canal de YouTube. Exato. Os cortes nós vamos colocar nas redes. Então, o conhecimento também ajuda, né? Liberta também as pessoas, né, Rose? Conhecimento gera poder, né? Exatamente. Poder de mudar, poder de conhecer, empoderar, né?
esse empoderamento que assusta, as palavras aí não quer dizer nada do que o povo fala. Então, assim, a gente precisa conhecer o que é o significado literal de cada palavra, né? Quando a gente fala sobre o empoderamento feminino, é sobre as mulheres conhecerem o seu espaço, conhecer os seus direitos e não abrir mão desses direitos. E que seja o direito de ficar em casa. Né? Também, né? Também, assim, as mulheres que trabalham, que gerem o seu lar, que conseguem, né, se organizar para estar ali cotidianamente, cuidando do seu lar e da sua família, elas também têm um trabalho, né? Elas também têm esse direito de estarem ali, desde que seja por escolha. Eu sempre falo isso. Que não seja algo imposto a você, que não seja algo que você seja obrigada a fazer, né? Porque hoje as mulheres têm direito de trabalhar, de se profissionalizar, porque se amanhã esse relacionamento não fluir da forma saudável que foi, ela não está presa nele por uma dependência financeira. A gente tem o poder de escolha, né? Sobre isso. Olha, o que é bom, infelizmente, dura pouco. Passou rápido demais. Rose, eu quero te agradecer pela presença, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, falando, né, sobre esse trabalho na luta das mulheres pelo estado de Goiás, né, tanto como presidente do Conselho Estadual da Mulher, que é o CONEM, mas também à frente da Superintendência da Igualdade Racial, que são pautas delicadas, mas que merecem e precisam, né, desse trabalho de formiguinha mesmo. Rose, obrigada pela presença e sucesso no trabalho, viu? Eu é que agradeço o convite, colocamos à disposição. A gente pode pedir aí para o pessoal seguir o CONEM nas redes oficiais no Instagram. A gente criou esse Instagram como mecanismo também de comunicação, presença nessa rede social. É CONEM, C-O-N de navio, E de elefante, M de mulher, _ GO. Estamos lá conversando com vocês, esperando aí as opiniões e transmitindo presença no Instagram. Orientando. Né? O óbvio precisa ser dito, né? Então, o 190 é sempre o caminho da denúncia da emergência, o 180 é um canal de orientação. Se você vê uma situação de violência, a Polícia Militar desenvolveu um aplicativo chamado Mulher Segura. Baixe esse aplicativo, você não se envolve na ocorrência, você salva vidas. Então, esses são os canais de denúncia rápida, né? Para salvar aí meninas e mulheres em Goiás. Obrigada, Rose. Obrigada a você. Olha, eu quero agradecer a sua audiência que esteve aqui com a gente ao longo do programa de hoje e vou fazer um convite, viu? Compartilhe esse programa, afinal de contas, informação salva vidas. Então, compartilhe com alguém que está precisando de uma conversa, de uma escuta. Quem sabe, nos ouvindo aqui, ouvindo a Rose, vai se identificar e aí, quem sabe, vai buscar uma ajuda. Às vezes nem percebe que está precisando de ajuda, né? Então, compartilhe, que vai ser bom. Lembrando que também vamos ter os cortes nas redes sociais. Vai lá, @Anápolis em Pauta. Desde já eu agradeço pela audiência qualificada e conto com ela numa próxima edição. Até lá. Nossa.